É a lei maldição e pecado? Não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Olá, meus amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Deixe o seu gostei e se inscreva em nosso canal. Primeiro, para entender esse assunto, temos que entender o que é pecado e que é a lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que fica nele não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. 1 João 3 verso 4 e 9. Vou repetir. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Agora vamos ver que lei é essa, os 10 mandamentos que estão em Êxodo, capítulo 20. E no Novo Testamento, existem os mandamentos? Vamos ver alguns versículos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7 verso 7. Esse verso responde uma das perguntas do título deste vídeo e também mostra que o 10º mandamento ainda está em vigor. Não cobiçarás. Agora vamos ver o que o Senhor falou. Mateus 5 verso 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração, já cometeu adultério com ela. Tem mais. Então, alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedece aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19 verso 16 a 19. Só quero lembrar que Jesus veio cumprir a lei e não a revogar. Vamos ver essa passagem. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5 verso 17. Pelo contrário, Deus disse que a sua lei estaria em nossa mente e em nosso coração. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Hebreus 10 verso 16. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31 verso 33. João 14 verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Mas alguém pode até pensar assim. Jesus fez outros mandamentos, pois esses não valem mais. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. 1 João 2 verso 7.
Observe que Paulo falava em Romanos de duas leis. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 7 verso 25. Essa lei do pecado, da qual o apóstolo Paulo falava tanto, começou com Adão no Éden quando ele pecou, pois antes não existia essa lei. Mas Jesus veio aqui e mudou essa situação para quem o aceita. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Romanos 8 verso 2 a 5. Deus anseia que você clame a Ele por esse poder que liberta o pecador. Os que não guardam a lei de Deus estão na verdade na carne. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Veja o versículo 12 de Romanos 6. Não permitam que o pecado reine em seus corpos mortais, para que vocês obedeçam às suas paixões pecaminosas. A lei do pecado e da morte vamos ver novamente em Romanos 8. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível para a lei, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que os justos requisitos da lei fossem plenamente satisfeitos em nós, que não vivemos de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. Romanos 8, versos 2 a 4. Porque a paga do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. É evidente que Paulo nunca afirmou que a lei de Deus é maldição, pecado ou que tenha sido anulada. Na verdade, quando transgredimos a lei, nos sujeitamos à maldição, pois recebemos o salário do pecado, que é a morte. Na verdade, todo ser humano será julgado pela lei de Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 2. Todos os que pecaram sem a lei também perecerão sem a lei, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Pois não são os que apenas ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que praticam a lei serão justificados. Quando os gentios, que não têm a lei, cumprem por instinto os preceitos da lei, embora não possuam a lei, eles mesmos são lei, pois mostram que têm a essência da lei escrita em seus corações. A consciência deles também testemunha isso, e os seus pensamentos os acusam ou os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme o meu Evangelho. Romanos 2, 12 e 16. A lei de Deus é santa, justa e boa. Satanás é quem prega que ela foi anulada, o que é o mesmo que dizer que posso fazer o que quiser nesta vida, porque Jesus já pagou por tudo e mesmo assim herdarei a vida eterna. Veja o que Jesus disse. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele.
João 14, 15,21. A graça de Deus não apenas perdoa o pecador arrependido, mas também o capacita a vencer o pecado e não anula a lei. Como as pessoas podem ser tão enganadas sobre esse assunto? Lembre-se de que Jesus veio morrer em nosso lugar para pagar a dívida do pecador, que era a morte eterna, e não para anular a lei, pois se fosse assim, todos iriam para o céu. Quando Jesus falou à mulher adúltera, ele disse: Vai e não peques mais, não adultere novamente, referindo-se ao sétimo mandamento. Chegamos ao final de mais um vídeo. Fiquem todos com Deus.